Câmara Bauru, tudo junto. Agradecer e jogo para você. Acho que... E não citar nominalmente as pessoas? Aí tá. Eu vou agradecer a presença e depois jogo para você. Boa tarde a todos. Iniciando os nossos trabalhos, eu quero saudar e agradecer a presença de cada um de vocês nesse evento. Um evento que foi realizado, que está sendo realizado por iniciativa nossa, mas não é um evento apenas meu, muito mais do que isso. Ele é um evento de todos nós, de todas as cidades, de todos os prefeitos, de todos os vereadores e de todos aqueles que se preocupam com um assunto tão importante quanto esse que nós vamos tratar hoje. Quero nominar aqui os membros da mesa, quero agradecer a presença do prefeito Rodrigo, em nome de quem eu agradeço a presença de forma muito fraterna de todos os prefeitos aqui nesta reunião. Agradecer a presença do nosso deputado, querido deputado amigo Arnaldo Jardim. Obrigado, Arnaldo, pela tua presença. Não há dúvida nenhuma de que a sua presença aqui engrandece muito o evento, pela sua experiência, pelo seu conhecimento e por você também participar e ser um membro ativo da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal. Muito obrigado pela sua presença. Saudar também Dr. André Libonati, procurador federal, que também tem uma atuação bastante intensa nesse assunto e que também nos abrilhanta com a sua presença e irá também passar a todos nós a sua experiência. Quero passar a palavra agora ao nosso assessor de comunicação, Adão Nereu, para que nomine a todos os presentes. Eu acho importante nós marcarmos a presença de todos. Peço desculpas porque o nosso cerimonial não está em ordem de importância, mas, de uma forma ou de outra, todos nós somos importantes. Por favor, Adão, nominar as pessoas. Boa tarde a todos. Lembrando, se eventualmente alguma autoridade não for nominada aqui, por gentileza, depois queira se manifestar, ou particularmente a mim ou a organização, para que nós façamos o registro. Tarcísio Mateus Abel, prefeito Macatuba. Maria Cristina Virarrúbia, vereadora Quarantã. Brasmeleiro, engenheiro Asenag. Celisa Fanton Gotini, vereadora Bariri. Regis Cirilo, vereador Agudos. José Carlos Pegatim, Zezé, vereador Pederneiras. Júlio César Sais, vereador Macatuba. Roberto Purini, ex-vereador, ex-deputado estadual. Eduardo Fantini, secretário municipal da administração Macatuba. Auro Otaviani, vereador Agudos. Rubens Pereira Santos, presidente Câmara Bariri. Fernando Foloni, vereador Bariri. Nilza Barbosa Benini, presidente da Câmara de Guarantã. Elis Silva da Silva Belais, assessora Guarantã. Alain Douglas Nogueira, engenheiro eletricista, Lençóis Paulista. José Denilson Nogueira, diretor de suprimento da Prefeitura Municipal Lençóis Paulista. João Henrique Vieira Azevedo, diretor e editor do jornal JH Bocaina. Silvio Pardim, funcionário da Câmara de Agudos. Wagner Resina Migliorucci, consultor, engenheiro de telecomunicações, São Carlos. Doutor Elias Ferreira de Barros, assessor parlamentar Agudos. Rafael Ribeiro, assessor do prefeito Rodrigo Agostinho. José Carlos Vendramini, prefeito municipal Mineiros do Tietê. Paulo Padanoski Pereira, prefeito Arealva. José Rodolfo Sabadim, vice-prefeito Duartina. Francisco Ferreira, vereador Bocaina. José Carlos Suave, prefeito Bocaina. Luiz Carlos Jimenez, vereador Bocaina. Vandir Donizete Viário, vereador Itapuí. Antônio Marcos dos Santos, vereador de Cabralha Paulista. Renata Pacheco, assessora de imprensa,
Prefeitura de Pederneiras, André Moraes, diretor executivo, Bauru, Sandro Bola, prefeito, Piratininga, Ricardo de Santelmo, presidente da Câmara, Pederneiras, José Maria Gonçalves Meira, Prefeitura Itapuí, Hugo Tamarose Gonçalves Ferreira, Piratininga, Jackson Balancieri, vice-prefeito Balbino, Celso Costa, assessor Pederneiras, Maria Cristina Pavanini dos Anjos, vereadora Piratininga, Gabriel Duarte, jornalista Bauru, Felipe Viani, assessor técnico Piratininga, Ricardo da Silva, vereador Piratininga, Pedro Antônio, assessor prefeito de Agudos, Antônio Consalté, presidente da Câmara Cabralha Paulista, Ayrton dos Santos, chefe de gabinete Guaiçara, João Batista de Oliveira, ex-vereador Avaí, Valdir Castro, assessor, representando o deputado Pedro Tobias Bauru, Mário Yukio Inoue, engenheiro assessor Guaiçara, Oswaldo Barbosa de Oliveira, funcionário público Avaí, Oudenir Ortiz de Camargo, prefeito Cabralha Paulista, Adriano Camargo Alves, vereador Pederneiras, Mário Eduardo Pegolo Júnior, analista administrativo do Ministério Público Bauru, José Miguel Pereira dos Santos, vereador Piratininga, Lúcio Ricardo de Souza Vilani, procurador jurídico, Câmara Municipal Piratininga, Afonso Fábio, presidente Acenag Bauru, Ricardo Akira, diretor do Departamento de Comércio e Turismo Bauru, engenheiro Carlos Augusto Kirchner, segundo vice-presidente, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Bauru, Bruno Moreira Kies, vereador Piratininga, Nelson Ayub, vereador Agudos, Alessandro Bien Cunha Carvalho, presidente da UAB, Cícero da Silva, vereador Avaí, Roberto Palu, produtor de vídeos Bauru, Silene Valini, presidente da Câmara Municipal de Itapuí, José Eduardo Amantini, prefeito Itapuí, Maria Clélia Picelli, vereadora Itapuí, Arnaldo Ribeiro Pinto, secretário de Desenvolvimento Econômico de Bauru, William Oliveira, vereador Cabralha Paulista, Carlos Alberto de Antônio, vereador, presidente da Câmara de Arialva, Claudinei Aparecido Balduino, assessor técnico jurídico Paulistânia, José Eduardo de Almeida, assessor de transporte mineiro do Tietê, Rubem Jacomini Júnior, controle Campinas, Ricardo Ursulino, fotógrafo. Uma justificativa de ausência do vereador Antônio Faria Neto, que justifica devido a compromissos assumidos anteriormente. Sidney Ferrazoni, vereador, representando o prefeito municipal de Lins. Obrigado, Adão. Muito bem, dando continuidade, então, eu quero apenas fazer uma breve colocação, até para que nós temos algumas pessoas para ouvir e trocar experiências. Nós, no momento em que tivemos acesso a essas informações, eu, particularmente, quando procurei discutir melhor sobre o assunto desta normativa da ANEEL, nós, então, tivemos, diante da repercussão que isso tinha nos municípios, a gente começou a conversar com alguns municípios e começamos a entender a necessidade de fazer uma reunião de todos para nós discutirmos melhor esse assunto. E veio a ideia, então, da criação desse fórum. Nós demos o nome ao fórum, Fórum contra o Apagão dos Municípios. E, na verdade, é uma dupla interpretação. O apagão propriamente dito, né, porque tem tudo a ver com iluminação, e se nós continuarmos nesse caminho, nós corremos o risco, inclusive, disso acontecer, até porque a iluminação é uma questão também de segurança, de qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, nos remete também ao apagão político. Nós não podemos, num momento histórico importante como esse que nós vivemos, nos abster de uma discussão importante como essa. Eu acho e acredito de que a união de todos nós pode, de alguma forma, clarear esse assunto, para que nós possamos, de alguma forma, entendê-lo melhor. Nós tivemos, nessa semana, já em Bauru também, uma reunião na sede da OAB. Está aqui o presidente, o doutor Alessandro Bien, que muito bem nos recebeu. Uma reunião que não foi a primeira reunião. A Acenag, através do seu presidente, o Afonso, vem fazendo uma discussão muito ampla já há algum tempo sobre esse assunto. E já nessa reunião de terça-feira que nós tivemos, nessa mesa redonda, nós pudemos entender
melhor esse assunto. É um assunto complexo, difícil, mas que nós temos que nos aprofundar para encontrar caminhos para que as cidades e os cidadãos não paguem por isso. Nós tivemos, então, na terça-feira, nessa mesa redonda que tivemos na OAB, a discussão técnica através de uma palestra muito bem colocada pelo Kirchner, que também é do Sindicato dos Engenheiros, está aqui conosco hoje, vai nos abrilhantar, inclusive, com a sua experiência. E tivemos, então, através do Kirchner, um posicionamento técnico sobre esse assunto. Extremamente e absolutamente técnico. Nós tivemos também, através dos representantes da OAB, através de um advogado, tivemos as colocações do ponto de vista jurídico desse assunto. Né? Então, tecnicamente e juridicamente, nós temos um caminho a seguir. E hoje nós teremos a oportunidade de conhecer esses caminhos. Mas faltava uma coisa nesse tripé. Faltava um ato nesse tripé. Faltava um participante, que somos nós. Esse tripé que eu digo é o tripé técnico, o tripé jurídico e o tripé político. Para que nós possamos, de alguma forma, repensar essa normativa da ANEEL, repensar essa obrigação que foi repassada aos municípios, mais uma obrigação, nós precisamos ter a participação política dos municípios. Por isso que eu fiz questão, nesse evento, de convidar a todas as prefeituras que fazem parte da nossa região. Cada um aqui é importante dentro desse processo. Convidamos a todos os prefeitos e a todos os vereadores, presidentes de Câmara dessas cidades da nossa região. É apenas com a nossa união, com o nosso empenho, com a nossa articulação, é que nós vamos conseguir, num primeiro momento, entender melhor o que significa essa normativa. Entendendo isso, saber como é que nós vamos administrar e, principalmente, quais são os impactos que nós vamos ter nos nossos municípios. E, a partir daí, então, articular movimentos para que nós possamos, do ponto de vista técnico, jurídico e político, encontrar um caminho para que a gente não penalize aquele que, no final das contas, é quem vai pagar isso, que é o cidadão. Acho que a nossa preocupação é a mesma e nós precisamos caminhar nesse sentido. Unirmos todas essas forças para que nós possamos, a partir da reunião de hoje, formar um grupo, e é uma sugestão que darei, formarmos um grupo para que nós possamos ir a outras esferas e ampliar esse movimento para o resto do Estado, para que nós possamos caminhar numa solução. Primeiro, para entender esse assunto, para depois dar uma solução e eventualmente, reverter. Nós temos prefeituras aqui presentes e prefeituras que foram convidadas, que já têm, inclusive, experiências de liminares na Justiça, vencidas em primeira instância, suspendendo essa normativa da ANEEL. Isso é importante para que nós discutamos aqui, entendemos, possamos conhecer essas ações, para que, num futuro, nós possamos nos reunir, de repente, para caminharmos numa ação conjunta para reverter e suspender essa decisão, no caso, para que nós possamos aí discutir melhor e encontrar um caminho que não prejudique a ninguém. Para dar continuidade, eu gostaria de convidar o nosso anfitrião, o prefeito Rodrigo, para que ele possa falar em nome de todos os prefeitos e também, como vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, falar em nome da Frente Nacional de Prefeitos. Alô. Boa tarde a todos e todas. Eu vou evitar ficar enumerando todo mundo aqui, porque o tempo também é curto, todo mundo aqui também tem muita coisa, tem que voltar. Mas eu só queria registrar rapidamente e agradecer a iniciativa dessa atividade pelo vereador Renato Purini, agradecer a presença dos demais vereadores, Thelma, Moisés, Mantovani, Fabinho, Natalino, Roque. Espero não ter esquecido de ninguém. Cumprimentar e agradecer muito a presença do nosso deputado federal Arnaldo Jardim, um grande companheiro da nossa região, está sempre presente, sempre lutando pelos interesses da nossa região. Uma pessoa que conhece do tema e vai poder falar um pouco melhor para nós sobre essa questão da iluminação pública. Agradecer a presença do nosso procurador da República, Dr. Libonati, sempre atuante na defesa da cidadania, Dr. Alessandro, presidente da OAB, Afonso, presidente da SENAG, Carlos Augusto Kirchner, que vai poder falar para a gente, ele que é um conhecedor dessa área, dos sindicatos dos engenheiros. Agradecer muito a presença aqui dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças da região, todo mundo que está aqui. Por que discutir esse tema? Né? Porque, simplesmente, a gente vive uma insegurança jurídica no país no que diz respeito a de quem é a responsabilidade da iluminação pública.
Uma boa parte dos municípios do Brasil já são titulares dos ativos de iluminação pública. Só para você ter uma ideia, 65% dos municípios no Brasil já administram a iluminação pública. Mas no caso de São Paulo era praticamente o inverso. Quase a totalidade dos municípios paulistas, a iluminação sempre ficou a cargo da concessionária, no caso específico aqui a CPFL. A CPFL era estadual, foi, enfim, privatizada, ou seja, a responsabilidade tanto do fornecimento da energia quanto da iluminação ficou na mão de uma empresa privada. E agora, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu e botou aí uma resolução para valer, falando que as concessionárias têm que transferir esses ativos para os municípios, o que me espanta é porque que também não se discute no seguinte sentido: já que não vai ser mais da concessionária, por que tem que ser do município e não do Estado? Né? Tudo, na verdade, a gente percebe que está sendo transferido na mão das nossas prefeituras, que não tem arrecadação. A gente sabe, quem é prefeito aqui sabe a situação que a gente está passando esse ano, perda de FPM, ninguém tem dinheiro sobrando aqui, e eu posso dizer isso, né? Mesmo eu sendo uma cidade, a cidade maior aqui da região, nós não estamos com sobra nenhuma em orçamento, pelo contrário. E, de repente, a gente tem que começar a cuidar da iluminação pública. Para começar a cuidar da iluminação pública, nós vamos ter que, no mínimo, uma equipe própria. Mas nós vamos terceirizar. Mas vai ter que ter uma equipe própria, um engenheiro eletricista, porque nós vamos ter que fiscalizar o contrato, enfim, a empresa que for contratada, se for esse, enfim, o caminho. Nós vamos ter que conhecer do assunto. Vai ter que ter um telefone à disposição da população para a população poder ligar e reclamar. Vai ter que ter um call center. Vai ter que ter uma gestão disso. Os municípios estão assumindo e a CPFL sequer está entregando para os municípios um mapa dos postes da cidade, o que está instalado, o que pode ser melhorado, enfim. Basicamente, as prefeituras não entendem de iluminação pública e vão ter que aprender, vão ter que gastar, vão ter que investir. Então, nós estamos, sim, discutindo essa questão. A gente percebe que alguns municípios, né, o primeiro município que fez isso foi Marília, alguns municípios estão ingressando com ações na Justiça, de modo que a Justiça desobrigue os municípios a receber os ativos de iluminação pública. E os ativos aí é o braço de iluminação, a lâmpada, né, o reator, não inclui o poste, né? Mas a gente vai ter que partir do dia seguinte dessa transferência, nós que vamos ter que cuidar disso também, né? Não está aumentando em nada a receita dos municípios. Muitos municípios não têm sequer taxa de iluminação pública, mas quem tem taxa e entender que tem que mexer nessa taxa para poder pagar essas despesas a mais, vai ter que fazer agora até setembro. Nós temos até setembro para fazer qualquer mudança na contribuição de iluminação pública, né, para poder valer para o ano seguinte. Enfim, nós estamos com um grande abacaxi na mão, né? O município de Bauru, nós estamos trabalhando no sentido de entrar com uma ação, ingressar com uma ação. Nós não tivemos ainda nenhuma ação julgada, apenas a concessão de liminares. Nós não temos ainda uma decisão transitada julgada no sentido de tanto de dizer da constitucionalidade ou não dessa transferência, se a responsabilidade realmente é do município, né? Então é uma situação bem complicada. Nós aqui decidimos que nós vamos entrar na Justiça, estamos estudando a melhor medida, até para não ficar desguarnecido, porque a gente tem um medo enorme também. A gente entra na Justiça, a Justiça diz, o município não precisa cuidar. E no dia seguinte também a CPFL fala, mas o problema também não é mais meu. E a gente ficar com as cidades também no escuro. Os municípios estão sendo pressionados a assumir um monte de coisa. Eu, pelo menos aqui em Bauru, no que diz respeito à educação, a gente é pressionado o tempo todo pela municipalização da educação. Sei que em várias cidades menores isso já acontece, né? Mas aqui a gente é pressionado, a gente tem que fornecer a merenda para as escolas estaduais, o transporte para as escolas estaduais. A saúde, a pressão também sobre a prefeitura também é enorme, no sentido de que o prefeito tem que resolver todos os problemas, inclusive aqueles que na pactuação no âmbito da saúde não é de responsabilidade do município. A questão da segurança, que hoje afeta todo mundo, né? Também muitos municípios sendo pressionados a criar uma guarda municipal, botar uma atividade delegada. Enfim, a gente vê a pressão em cima da gente o tempo todo.
E eu acho que é importante a gente também dar o nosso recado, dizer o que a gente pensa em relação a isso, ver como é que a gente vai se preparar, porque nós vamos ter que tomar medidas, e essas medidas não são da noite para o dia. Se uma prefeitura daqui quiser, por exemplo, e vai cuidar, por exemplo, da iluminação pública, contratar, por exemplo, um engenheiro eletricista, vai ter que criar o cargo na Câmara, vai ter que fazer concurso público, porque depois o Ministério Público não vai aceitar que a gente use um cargo de comissão para isso. Então, é uma situação que, enfim, a gente vai ter que se preparar. O prazo é curto, nós temos aí esses próximos 5 meses aí pela frente para poder tomar as medidas que a gente achar cabíveis, né, para que a gente possa se preparar para isso. Eu vou parar minha fala por aqui, para que a gente possa ouvir os especialistas, as pessoas que entendem desse assunto, né, e me coloco aqui à disposição para que a gente possa trabalhar em conjunto um aprofundamento dessa discussão. Obrigado, Renato. Obrigado, prefeito. Registrando a presença também dos nossos companheiros, vereador Moisés Rossi, vereadora Thelma Gobi, vereador Fábio Manfrinato, vereador Natalino, está aqui também o vereador Mantovani, agradecer pela presença. Registrar a presença do senhor Pedro de Paula, prefeito municipal de Sabinos. Obrigado, prefeito. O senhor Reginaldo César Martins, representando o presidente da Câmara de Borebi. A Valdinéia Bueno, vereadora de Borebi. O Roy Nelson, vereador de Lins. O Gilmar José Siviero, diretor de obras de Sabino. E também o Carlos Delfino, que é do núcleo sindical do PSDB. Muito bem, o prefeito colocou, e a gente, cada vez que vai ouvindo e conhecendo mais esse assunto, vai vendo que ele é mais complexo a cada momento. E, diante disso, eu gostaria de convidar para que possa também usar a palavra e nos esclarecer, do ponto de vista técnico, esses assuntos. O representante do Sindicato dos Engenheiros fala também em nome da ASENAG, o Carlos Kirchner, que é um especialista nessa área, e que eu tenho certeza de que vai poder nos engrandecer bastante com as suas colocações, para que a gente possa continuar o nosso trabalho e a entender melhor esse assunto. A palavra está com o senhor, professor Carlos. Agradeço a oportunidade, né? Sem maiores delongas, eu gostaria apenas de registrar aqui, que é sempre com muita satisfação que nós temos aqui a presença do deputado Arnaldo Jardim, que é realmente um engenheiro que engrandece a nossa categoria profissional. Todos os assuntos de engenharia ele tem domínio, todos os assuntos ele é receptivo, sempre que nós, os sindicatos de engenheiros da Federação Nacional dos Engenheiros, recorremos a ele. Bom, eu queria só comentar, assim, apenas tentar dar algum cenário, né? A gente não tem a pretensão que nós tivemos aí na terça-feira passada de assim, fazer uma maior explicação sobre o assunto, mas eu vejo assim que tem que ter, daqui para frente, muita objetividade, né? Objetividade. E a objetividade, no caso, é que se refere que a medida da ANEEL, cuja alegação é que a Constituição dá como titularidade o Serviço Público de Iluminação como um serviço público municipal, ela está sendo questionada de várias frentes. Nós, com a atuação que nós temos pela Federação Nacional dos Engenheiros, junto com entidades de defesa de consumidores, nós fomos detetamos lá, no primeiro momento, que tinha fragilidade no parecer jurídico que dava suporte a essa medida, primeiramente porque ele foi omisso sem citar uma legislação do setor elétrico que fala exatamente o contrário da resolução, né? E também teve outro ponto lá também de uma omissão lá que um autor inverteu o sentido do que ele queria dizer, mas são fragilidades e também só para esse panorama, o que parece assim no primeiro momento que uma ação da ANEEL está toda embasada, tal, não é, sabe? Eu falo para vocês que tem fragilidade jurídica lá no parecer da ANEEL. E nós encontramos, inclusive no próprio processo, a gente pega aqueles processos enormes da ANEEL, tem paciência de ler ele inteiro, ver o que interessa. A gente encontrou, inclusive, um parecer da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, que congrega todos os distribuidores de energia, simplesmente detonando a posição da ANEEL, né? Eu assim, repito apenas algumas palavras, né? Lá do parecer da ABRAD, que fala assim: está aqui a agência a confundir titularidade com o executor dos serviços, tal, que uma coisa não pode ser confundida com outra, né? Porque tem outros diversos serviços municipais em que
que a municipalidade não é dono do ativo. A questão do lixo, outras coisas aí que pode acontecer isso. Mas o que eu assim falaria como tentar dar um caminhamento como objetividade é o seguinte: o movimento que existe parecido com esse aqui, que a gente tem informações, ele está acontecendo lá em Minas, né? E está acontecendo no estado do Ceará, né? Os dois movimentos lá em Minas, né? O Minas, você sabe que é o país, é o estado do país que tem mais municípios, né? E é um estado que tem lá a CEMIG como concessionária. Então, se você pegar notícias aí da reunião que teve há poucos dias atrás lá, quer dizer, ferveu os prefeitos lá em Minas, né? Que criou então já tem vários municípios em Minas entrando com ação, Passos lá, outros municípios entrando com ação. E como é que a coisa acontece lá? Lá acontece com a liderança da Associação Mineira dos Municípios. Inclusive, eu até peguei na internet, numa internet uma procuração, né? Uma procuração padrão lá que é oferecida para os municípios assinarem. No Ceará também tem uma decisão já favorável, né, a suspender. E assim, eu acho interessante o seguinte, que os argumentos aqui que foram usados aqui em São Paulo por Marília, eles também foram usados lá no Ceará, só que lá, inclusive, acrescentou uma segunda fundamentação. Também achamos interessante essa segunda fundamentação que foi juntada já nessa ação. Aqui em São Paulo, até para dar objetividade, eu tenho que dizer aqui que eu tenho sérias dúvidas se a Associação Paulista de Municípios pode estar ajudando esse assunto. Eu falo pelo seguinte, na gestão do prefeito de Pardinho, Francisco Rocha, ele estava com a gente, eu posso mostrar para vocês, está no site lá da Federação, vários documentos que foram assinados pelo Murilo Celso Campos Pinheiro, em conjunto com o presidente da PM. Mas com a mudança do presidente da PM atualmente, o Celso Giglio, ele não tem dado a mínima atenção para esse assunto, então não sei porquê, né, porque foi uma mudança da água para o vinho, mas de qualquer maneira, assim, algumas coisas objetivas que eu estou colocando, que se tem uma mobilização, se hoje aqui o objetivo não é assim, cada um para si, Deus para todos, é fazer um movimento político, né? E uma dessas iniciativas certamente será a iniciativa de entrar com ação, né? O próprio prefeito Rodrigo Agostinho deixou claro até na posição dele aqui, que essa data de 31 de janeiro de 2014, ela está muito perto, né? Está muito perto porque as coisas voam, né? E voam. Então, uma outra coisa também que numa ação judicial tem que mostrar que para pedir então uma liminar, existe a urgência hoje, quer dizer, não vai pedir a liminar na véspera do dia lá que a CPFL vai parar de fazer o serviço, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que nós temos um site, né, que é o site da Federação Nacional dos Engenheiros, que nós temos colocado tudo o que acontece sobre iluminação pública no país, as coisas importantes, tais como essas ações judiciais, as recomendações do Ministério Público, as respostas lá da ANEEL, quer dizer, todo o material para quem quiser se debruçar está à disposição. Da mesma forma, viu, Renato, que nós estamos também à disposição, né, na medida que for as pessoas se aprofundarem mais no assunto, também nós estamos à disposição aí até para fazer um bate-bola, dar a opinião da gente, a opinião da Senag, né, o pessoal que participa com a gente, aí, inclusive o Braz Meleiro tem participado ativamente aí nas nossas discussões. E assim, assim, quer dizer, eu vejo assim com clareza, né? Eu vejo com clareza duas ações assim imediatas, né? Uma é como entrar com essa ação, quer dizer, que vai entrar com a ação todo mundo sabe, mas vai entrar de que jeito? Os municípios assinam a procuração, entra por uma entidade ou um advogado, ele pega a procuração de vários municípios, ou cada um entra com o seu jeito. Essa é uma ação. A outra ação que eu vejo assim com bastante efetividade
é uma ação do Ministério Público Federal, que o procurador aqui, o doutor André Libonati, ele vai poder estar falando sobre esse assunto. Mas eu, assim, reforçando a questão que a posição jurídica da ANEEL não é essas coisas, né? Lógico, tudo que se diz jurídico, a gente não pode garantir para todo mundo aí que nós vamos ganhar essa ação em última instância. Não dá para fazer isso, né? Mas a gente vê fragilidade, e uma das fragilidades lá que tem a posição jurídica da ANEEL é que ela não está aceitando que esse parecer jurídico passe pela revisão da Advocacia Geral da União, né? É um caso que é previsto, né? É um caso que a Advocacia Geral da União é uma área de consultoria da Advocacia Geral, quando são medidas de grande relevância, né? Como está aprovada essa situação, poderia passar pela revisão e está resistindo a isso. Eu gostaria de acrescentar e reforçar aqui o próprio prefeito falou aqui, que nós, como entidade de engenharia, nós defendemos, né, que os municípios assumam a gestão da iluminação pública. Eu acho assim, esse estado de coisas, que os municípios, desde antes e até hoje, paga a conta sem saber o que está pagando, né? E isso acontece muito, porque vem só a conta lá da iluminação e paga, e sempre foi assim, então acha que tem que ser sempre assim. Não deveria ser assim, ou seja, gestor não é apenas quem paga as contas, gestor é quem determina o que deve ser feito, gestor é que tem um parâmetro de qualidade de serviço, quer dizer, se você tem alguém prestando serviço de iluminação pública hoje, você tem que ter um parâmetro para aferir se a qualidade está sendo bem feita ou não. Esses parâmetros são parâmetros concretos, objetivos, nada de subjetividade. Hoje, se pegasse aqui em Bauru, se quisesse saber se a iluminação está boa ou está ruim, se faria essa avaliação. É uma avaliação até, você faz uma amostragem, né, que você consegue esses dados. Então, a gente defende, né, nós defendemos, nunca, até queria deixar claro aí também para todos, nós não estamos aqui querendo fazer qualquer reserva de mercado, não. Nós defendemos a capacitação e a gente sabe que é um serviço que se trabalha muito perto de áreas energizadas, já teve muitas pessoas que já morreram até fazendo serviço. É muito triste e perigoso que, principalmente as cidades menores, precarizem esse serviço, né? Não o faça de forma adequada, né? Por que o município menor é muito mais judiado do que o maior? Até porque não tem escala, né? Uma equipe de eletricista, uma equipe de um veículo eletricista, ele é para uma cidade de 90 mil habitantes, para cima. Uma cidade de menos 90 mil habitantes, ela sequer aqui vai ter ociosidade, então o serviço vai ficar mais caro, evidentemente, né? Então, eu só gostaria, né, Renato, assim, de dar assim, a nossa recomendação que tenha realmente objetividade aí, os encaminhamentos, né, a serem feitos, e a gente fica à disposição para apoiar o que for decidido. Obrigado. Muito obrigado, Kirchner. E a gente vai discutindo esse assunto e vai entendendo que realmente nós não sabemos qual o impacto econômico, financeiro e social dessa medida. Nem nós não entendemos e não sabemos direito, e nem a própria ANEEL, pelo que a gente tem visto, sabe a profundidade disso. O Kirchner citou muito bem que há necessidade, antes de qualquer coisa, de uma gestão municipal. Nós precisamos saber o que nós estamos herdando. Nós não sabemos o que nós vamos herdar no futuro. Então, antes de tudo, os municípios têm que se preparar para saber aquilo que eles têm de ativos, para depois, no futuro, aí ver o que vai ser feito. Nós precisamos saber qual é a herança que os municípios terão em relação a isso. Gostaria de citar também a presença do nosso companheiro, o novo vereador Roque Ferreira, que está aqui no plenário conosco. Citar a presença do Valdir Luiz Lambert, que é presidente da Câmara de Presidente Alves, da Juliana Cortesini, que é diretora financeira também de P. Alves, e do Sidney Rodrigues, que é o secretário de Obras aqui, nosso companheiro, secretário de Obras de Bauru. E dando continuidade aos trabalhos, senhores e senhoras, gostaria de convidar o doutor André Libonati, que é procurador do Ministério Público Federal, para que ele possa também fazer o uso da palavra. E pode, como o senhor preferir. É que precisaria subir aí dá a volta. Ele vai nos colocar a experiência jurídica, ele tem, inclusive, ele instaurou, inclusive, doutor André, o inquérito civil
para entender melhor esse assunto também e vem aí dialogando juridicamente com a ANEEL, e eu acho que ele pode somar bastante também para o trabalho da gente. Por favor, doutor André, que o senhor possa nos colocar a sua experiência também como um grande parceiro de todos nós municípios. Boa tarde a todos. Está ativo? Boa tarde a todos. Eu vou procurar ser o mais sucinto possível, até porque o Kirchner ele não teve a oportunidade de explicitar todo o conhecimento dele sobre a área, até porque não é o caso, né? Não é o objetivo desse fórum aqui. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo possível com vocês todos aqui, que representam os municípios e uma certa parcela até a população, principalmente de Bauru. Primeiro, como membro do Ministério Público, eu tenho legitimidade para entrar com uma ação civil pública, que, em tese, vai levar ao judiciário essa discussão. Ainda não o fiz, porque entendo que a gente pode reverter essa situação administrativamente. Qual seja, primeiro, fazendo justamente o que o Kirchner falou, levando esse parecer que é todo a base da posição tomada pela ANEEL, que é um parecer da AGU, para um órgão de revisão da AGU. Esse caminho eu já tomei. Já enviei 3 ofícios requisitórios para esse órgão da ANEEL e eles são recalcitrantes. Eles não querem levar esse tema administrativo para uma nova análise. Nesses ofícios, com muita ajuda do Kirchner, ajuda técnica, eu tenho mencionado que uma coisa é o ativo de iluminação pública, outra coisa diversa é o serviço prestado, que há um contrato de concessão onde essas concessionárias assumiram realizar esse serviço, que uma coisa diferente do município querer assumir o serviço é ele ser obrigado a assumir o serviço. Essa questão está em vias de ser resolvida nesse ponto administrativo. A ANEEL ainda não me respondeu pela 3ª vez a requisição que eu mandei. Se ela persistir nessa recalcitrância, certamente irei entrar com uma cautelar, para obrigar esse tema aí para o órgão consultor da AGU. O segundo momento administrativo que eu disse que ainda pende para eu tomar uma medida judicial, e olha, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, eu não sou contra a medida judicial, só que eu acho que para todos os municípios seria mais prudente, mais eficaz uma medida administrativa. Porque se a questão é judicializada, você recebe todos os problemas de uma judicialização. Qual seja, contraditório, a justiça, não é que a justiça é lenta, ela é complexa, e isso vai acabar gerando em demora. Então, eu estou tentando resolver administrativamente essa questão. Qual é o segundo ponto que eu vou lançar agora? Eu vou remeter um ofício ao Tribunal de Contas da União e vou solicitar uma análise, um parecer jurídico, sobre se é legal, se é correto, se é moral, se é admissível essa quebra de uma cláusula contratual. Porque nas concessões para a prestação de serviço público, no caso, o fornecimento de energia elétrica, consta a obrigação de realizar a manutenção da rede de iluminação. Então, esse é o caminho que nós estamos adotando. Ultrapassadas essas 2 fases, pode acreditar, eu fatalmente estarei com uma ação civil pública. Mas isso não impede, isso não tira a legitimidade, e eu não estou dizendo que o Kirchner não está certo, eu acho que todos os municípios têm legitimidade para resolver o seu problema agora. É que, no meu caso, eu não represento os interesses da população de um município, mas do país inteiro. É só isso que eu gostaria de falar. Se alguém tiver alguma dúvida, e se for permitido, não sei, Renato, se é possível, no que eu puder responder, eu estou à disposição. Perfeito, doutor André. Eu acho que mais ao final, depois das palavras do deputado, aí nós vamos abrir para os questionamentos. Se o senhor puder aguardar alguns minutos, ou se o senhor, enfim, se o senhor quiser, a gente pode... Eu posso aguardar alguns minutos. É só eu ter um outro compromisso. Eu tenho uma reunião também. Mas se tiver algum... Não que eu não possa ficar mais um tempo. Sim. Não sei até quando vai se estender. Mas se algum munícipe, algum representante tiver alguma dúvida do que eu posso responder como membro do Ministério Público, estou à disposição. Doutor, então nós vamos dar andamento e aí apenas o deputado, depois do deputado, então a gente coloca... Gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o seu trabalho. Obrigado. E também do prefeito, pessoa séria, conheceu desde a faculdade, fez faculdade comigo, se formou em Direito comigo. O prefeito é advogado, né? E torcer para que a resolução seja da melhor possível. Obrigado, doutor André. Nós aqui agradecemos a sua presença, importante para ressaltar e jogar luz sobre esse assunto. E, na verdade, esse fórum foi criado justamente para isso, para a gente entender o que a gente não sabe e procurou caminhos juntos para resolver
esse problema. Só para você ter uma noção, todos receberam, por exemplo, um folheto, e nesse folheto tem dados da sociedade civil que colocam os custos que, eventualmente, o mercado hoje imputaria aos municípios. No caso de Bauru, por exemplo, nós teríamos um aumento de manutenção na casa de 622% a mais no custo de manutenção. Nós temos, por exemplo, Sorocaba, 674% a mais nos custos de manutenção. Então, veja, é uma preocupação de todos nós temos que avançar nesse assunto. E para engrandecer ainda mais e para colocar mais luz sobre esse assunto, sobre esse apagão, eu quero convidar o nosso amigo, o deputado Arnaldo Jardim, deputado federal, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal, para que ele possa também colocar sua experiência, para que a gente possa continuar entendendo melhor e encontrar um caminho para esse assunto. Por favor, deputado, obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo. Quer passar aqui por trás? Passa aqui atrás. Tá magrinho. Como eu sou mais gordinho do que o doutor André, eu posso passar por aqui. Boa tarde a todos, amigos, amigas. Uma alegria muito grande poder reencontrar a tantos e aqui num momento tão especial. Cumprimentar o querido vereador Renato Purini, seu dinamismo, a sua disposição de topar isso, tomar iniciativa, é uma coisa que todos nós devemos saudar e eu faço isso de uma forma muito entusiástica. E saudar esse grande time de vereadores e vereadoras que nós temos aqui, secundando você aqui. Dar um grande abraço no nosso querido Rodrigo, prefeito, e o cumprimentar os amigos prefeitos que estão aqui, junto com os vereadores de outras cidades, lideranças que estão aqui, vice-prefeitos, tantos amigos aqui. E me permitam fazer uma saudação muito calorosa, muito pessoal, a uma pessoa muito querida. Vou pedir para que ele se levante, mas é o nosso sempre deputado Roberto Purini, que honra a nossa região por tudo aquilo que ele fez de trabalho, por tudo aquilo que ele significa de liderança, e uma pessoa que continua sempre muito ativa, lúcida, companheiro. Foi meu líder na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um prazer enorme vê-lo, meu querido Purini. E cumprimentar a todas as entidades aqui, senhor presidente, que nos autorizou a abrir aqui o plenário, que nos acolhe de uma forma tão afetuosa aqui na Câmara Municipal. Cumprimentar a todos na figura do doutor André, meu companheiro de mesa aqui, que esteve conosco. Saiu, doutor André? Está dando uma entrevista, doutor André. E na figura do Carlos Kirchner, que é meu companheiro. Eu sou filiado ao Sindicato dos Engenheiros, trabalhamos juntos muito na questão da engenharia. Meus amigos, eu não vou fugir do tom objetivo que marcou a intervenção de todos, porque nós temos um problema e nós estamos em busca de alternativas, em busca de soluções. É por isso que nós estamos aqui. Mas eu quero reforçar um aspecto que, com muita clareza, colocou para todos nós aqui o nosso prefeito Rodrigo. Não dá para ver isso isolado de um contexto que coloca-se como um desafio para o conjunto dos municípios de São Paulo e do Brasil, que é a retomada das prerrogativas dos municípios. Se nós tivemos um momento muito importante na história do nosso país, que foi na Constituinte de 88, que instituiu a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, e nós tivemos lá, o Purini participou disso ativamente, eu também participei, todo um processo de reforma tributária. Nós assistimos no período recente uma sucessão de Cs, COFINS, CID, CPMF, então, depois extinta. O que houve nesse período? Nós terminamos a Constituição de 88 com um percentual de arrecadação de tributos no Brasil na casa de 29%. Hoje nós arrecadamos, e todos os governos fizeram isso. Não vejam nenhuma questão política naquilo que estou colocando, de fazer referência a uma ou outra etapa do governo federal. Foi unânime. Nós tivemos um crescimento de 89% para cá, de 29%. O ano passado nós tivemos 38% do PIB arrecadado sob a forma de tributos. E esta participação, que já é muito acentuada, é uma participação particularmente acentuada na União. Não cresceu proporcionalmente. Ou seja, se esse avanço
de quase 10% do PIB aconteceu na arrecadação, não foi para ser distribuído pelos estados e pelos municípios. A União é quem foi a concentradora disso. Por conta de quê? E os Cs que eu me referi, qual a diferença entre C e I? Não são só duas letras. I, IPI, Imposto de Renda, são recursos que vão alimentar os fundos. O Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos Municípios, onde há compartilhamento. E o C é de arrecadação concentrada da União. Por isso tudo é que isso é um contexto muito peculiar, que agora se agravou. Nós votamos por unanimidade, há 2 semanas atrás, na Câmara e no Senado, por unanimidade, o novo critério do Fundo de Participação dos Estados. Introduzimos lá uma norma que dizia o seguinte: qualquer desoneração tributária que faça a União, e a União tem poder de arbitrar a política monetária, portanto, tem muito mais condições de gerar o conjunto monetário de recursos, criar tributos, do que, obviamente, os estados e os municípios, que qualquer desoneração deveria ser arcada pela União e não compartilhada pelo Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação do município. Isso foi vetado. Anotem, isso será um dos temas mais polêmicos no começo de agosto, quando vai ser votado o veto. Eu acho que há uma grande chance de derrubar esse veto. Por quê? Porque é a oportunidade de minimamente preservar os municípios do Estado desse processo de desoneração. Segundo contexto, há um processo também nacional, veio a partir da medida 579, positiva, quando nós tivemos um problema de rebaixamento da tarifa de energia elétrica. Acompanhamos isso, né, Kirchner? Nós tivemos uma diminuição de custo. Toda a renegociação que se fez, alguns encargos que foram retirados da conta de luz, a renegociação em torno das concessões permitiu uma diminuição. E nós estamos vendo, nesse contexto, exatamente esse assunto que tem a ver com a questão da energia, da iluminação dos municípios, mas tem a ver com o custo de energia surgir. E aí nós temos que estar muito atentos. Por quê? Primeira questão, e agora começo a entrar no assunto propriamente dito. Alguns se surpreendem e analisam como se esse serviço sempre tivesse existido e esse serviço não tivesse custo. O serviço tem, e tem um custo esse serviço. Onde é que está se estabelecido? E sempre isso esteve estabelecido. Isso está embutido na conta de luz de cada um de nós. Então, quando há essa distribuição, realocação de oportunidade, a primeira pergunta é o seguinte: tudo bem, então esse custo vai ser repassado agora para os municípios. E como é que isso vai ser mensurado na diminuição do custo da energia? Entenderam? Era pago na conta. Vai ser pago agora pelo município, que também não existe abstratamente, vai ter que discutir uma forma de financiar isso. Mas como está sendo assimilado esse custo que deixa de existir para a distribuidora? Teria que significar diminuir o custo da energia. Tá certo? Então, isso já é um primeiro elemento que eu acho que pode subsidiar, fundamentar um questionamento que se faça. Tá certo? O recurso que deixa de ser gasto pela distribuidora, de que forma isso vai impactar a diminuição do custo da energia da distribuidora. Segunda questão que me parece muito importante, tá certo? É ter esse questionamento e ele ser acompanhado de uma proposta clara de financiamento para a transferência dessa responsabilidade. Porque é verdade, e aí eu falo a minha vertente de engenheiro, o Kirchner abordou isso, há uma diferenciação de escala. Aquele que era o custo estrutural de uma distribuidora que tinha 5 milhões de pontos, tá certo, de iluminação é diferente daquilo que será a gestão que vai ser feita por um município. Por mais que exista o instrumento do eventual consorciamento entre municípios, nós sabemos que isso significa multiplicidade de custos. Isso precisa ser assimilado. E uma outra questão é o fato de que lidar com essa questão é muito além de ter um eletricista que a prefeitura tem nos seus quadros. Nós estamos falando de linha viva. Nós estamos falando de complexidade técnica, porque é exatamente, disse bem o Rodrigo, chega até ali, não é o poste. Até porque o poste pode ser um eventual instrumento de geração de recursos, o poste.
E há uma discussão, inclusive, de tributação da alocação de postes, que é uma outra coisa que, no âmbito municipal, nós devemos incluir nesse contexto, porque nós estamos discutindo exatamente a possibilidade de gerar recursos alternativos complementares para, eventualmente, se não houver o sucesso do questionamento, você fazer frente a esse desafio que virá agora. Quero narrar agora, do ponto de vista político, que foi, aliás, aquilo que pediu que eu me concentrasse aqui o Renato, 2 aspectos. Primeiro, que na Câmara Federal nós tivemos momentos de mobilização importantes em torno dessa questão que está preocupando ali o Poder Legislativo. Ocorreu no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que fez mais do que uma reunião, fizeram 2 reuniões para tratar desse tema, e fez-se depois, agora, recentemente, no âmbito da própria Comissão de Minas e Energia, um outro momento de reflexão. Mais uma vez, recorro ao Kirchner, que tem sido um baluarte nessa questão, que ele, inclusive, ajudou a subsidiar uma série de premissas, que é uma correspondência assinada pelo presidente da comissão. Eu sou membro da comissão, nesses 6 anos fui membro da Comissão de Minas e Energia. Lá na Câmara, das comissões temáticas, o deputado pode escolher ser titular de uma única e depois participa como suplente de várias. E eu sempre optei, porque considero esse tema muito relevante, por ser sempre nos 6 anos, 4 mandatos, e agora metade de um segundo mandato, ser membro da Comissão de Minas e Energia. E o deputado Eduardo da Fonte, que é o nosso presidente, que é de Pernambuco, ele assinou, inclusive, uma carta de recomendação que foi muito ajudada na sua redação pelo Kirchner no que diz respeito ao dispositivo. Contar uma outra coisa. O próprio Renato, eu não tive ocasião de, com você, falar sobre isso, Renato. Quando esse assunto começou a ser debatido, e a medida, a resolução 414, ela foi em 2010, né, Kirchner? 2010, que ela foi promulgada, esse assunto começou a ser debatido em audiências públicas que ocorreram em 2008 e 2009. Eu tinha sido eleito em 2007, tá certo? E aí o que aconteceu? Eu apresentei emendas a medidas provisórias que tramitaram na Câmara, porque fundamenta a ANEEL, particularmente baseada na Lei 12.007, tá certo? Que ela é a lei que estaria, no sentido, diz a ANEEL, impondo essa transferência para os municípios. Um conjunto de legislação, mas particularmente na Lei 12.007 é que ela se fundamenta. Então, se nós mudarmos a Lei 2007, nós teríamos a liberdade e a ANEEL poderia, diz ela, que é o seguinte: eu só estou fazendo uma resolução para aplicar um dispositivo legal. Tá certo? Nós poderíamos abrir o caminho para isso. Aí, o que aconteceu? Eu apresentei durante 2 vezes essa emenda. E aqui, com a franqueza que nós temos que ter para tentar, junto, enfrentar essa questão. Congresso dos Municípios de 2008, meu caro Purini. Eu fui ao Congresso dos Municípios e pedi que na resolução do Congresso se incluísse uma manifestação sobre isso. E chegou até a ser incluído na carta. 2009, novamente, nós pedimos que isso foi incluído na carta final, aquele documento se apresenta ao nível do Congresso Municipal, mas não gerou uma ação, até porque nós sabemos, todos temos muitas questões, muitas coisas, e as coisas nós acabamos nos mobilizando e como a água está, tá certo? No limite, batendo. Então, nós não conseguimos gerar uma mobilização política significativa, quer seja para aprovar as emendas às medidas provisórias, e quer seja para ter um outro caminho. E aí também quero revelar, para ver a consistência, que eu recorri não à ANEEL, porque a ANEEL tem uma outra posição, mas do mesmo jeito que nós vamos ali, temos técnicos dentro da ANEEL que nos ajudam, né, que te dando informações, subsídios para que esses documentos possam ser produzidos, eu pedi ajuda deles na formulação dessa emenda, tá certo? E nós temos condições de apresentar um projeto de lei na Câmara. Um projeto que reformule a legislação, que entende a ANEEL, determina essa transferência. Se nós conseguimos aprovar isso, nós modificamos e abrimos o trabalho para isso. A questão é o seguinte: nós não conseguimos até agora mobilização política para fazer isso. E um evento como esse, que você está organizando aqui, eu quero parabenizá-lo, parabenizar a vocês que escolheram vir aqui. Cada um tem compromisso na sua cidade, tem outro, mas perceberam a dimensão
daquilo que significa, isso pode causar uma oportunidade, criar uma oportunidade para que a gente possa retomar esse tema. Então, propondo que a gente tenha um olho no questionamento e na capacidade de mudança e um outro olho no sentido de ir se qualificando, se preparando. Acho que a estratégia tem que ser essa e eu tenho que ser muito franco, porque se também nós formos ficar só na expectativa de que mude e tomarmos uma surpresa extraordinária aí, quando chegar em dezembro, não mudou, e ter essa iminência, então acho que tem que fazer na mobilização, na ação e, por outro lado, no cuidado de se preparar para que o impacto possa ser o mais minorado possível, a preparação possa ser feita de melhor qualidade. Esta é a minha contribuição inicial a esse debate que nós devemos fazer. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Nos deixa muito felizes a posição do senhor, de Vossa Excelência, em relação à possibilidade de ser o grande timoneiro desse movimento na Câmara Federal, para que nós possamos, através, inclusive, de legislação, de novas legislações, poder fazer com que nós atingimos aquilo que a gente mais almeja, que é fazer o serviço da melhor forma sem que haja aí essa imputação aos municípios dessa responsabilidade, de mais uma responsabilidade, e que todos nós sabemos que não é fácil. Esse movimento que nós estamos iniciando, na verdade, ele não é estático. Essa primeira reunião, eu acho que é o início desse movimento, não é? De um movimento político para que a gente possa caminhar no sentido do que o senhor falou, de criar uma vontade, de demonstrar essa vontade, todos nós que estamos aqui temos essa vontade, de caminhar com esse movimento e nos organizar para que nas próximas semanas, nos próximos meses, diante desse início de movimento, a gente possa ampliar isso para todo o Estado e formar uma grande frente para atuar na frente de legislação, na Câmara Federal, através do senhor, como o nosso grande timoneiro lá dentro, nosso grande defensor, e através também das ações jurídicas necessárias para que a gente possa suspender, pelo menos momentaneamente, essa portaria. Para dar andamento nessa audiência, de forma democrática também, nós temos aqui diversos prefeitos, diversos vereadores, presidentes de Câmara. Eu gostaria de franquear, de abrir a palavra para aqueles que eventualmente quiserem se manifestar, membros da sociedade civil, enfim, que quiserem se colocar a sua opinião, falar sobre a visão que tem sobre esse problema, da sua cidade, enfim. Eu quero abrir o espaço de forma muito democrática, porque esse é um evento de todos nós e um evento de troca de experiência. Portanto, está aberto o microfone, tem o microfone ali do plenário, tem a tribuna, e eu quero abrir a todos vocês para ver quem quiser fazer o uso da palavra, poder ficar à vontade. Por favor, está aberto aqui então a tribuna, tem o microfone também do à parte aí no plenário. Por favor, prefeito, por favor, pode usar a tribuna. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimentar o Renato Purini por essa brilhante iniciativa suprapartidária, que é o mais importante, que está prevalecendo aqui é o interesse público, e principalmente todos nós aqui, não só prefeitos, vice, vereadores, mas principalmente com esse espírito municipalista, em defesa, em primeira e até a última instância, em defesa das nossas populações de toda a região de Bauru, da região administrativa, composta por 39 municípios. Então, em meu nome, tenho certeza de todos os colegas da região, parabéns pela iniciativa deste evento. Cumprimentar nosso co-irmão Rodrigo, aqui de Bauru, tá, por essa iniciativa. Foi muito feliz nas suas palavras e tenho certeza absoluta que não falou apenas com a experiência e com a realidade que Bauru vive, mas é a realidade de todos nós, maiores ou menores municípios. Cumprimentar o grande amigo Arnaldo Jardim, deputado aqui da nossa região, que nos representa muito bem, também os interesses municipalistas lá no Congresso Nacional. Muito obrigado também pelas suas palavras. Eu acho que o Arnaldo falou muito bem essa questão e o Rodrigo também havia colocado. Na verdade, isso passa primeiro, que nós temos que cobrar um novo pacto federativo. Né? Quer dizer, o Arnaldo foi muito feliz na sua análise, saímos de 29% para 36%, 37%, 38%, que representa o PIB hoje dos impostos. E cada vez mais os municípios assumem responsabilidades e os recursos não vêm na mesma proporção. E eu lamento que nessa recente marcha dos prefeitos em Brasília, esse tema tão importante de iluminação pública foi esquecido. Nenhum colega lá, ou nenhuma
ou nenhuma associação que nos representa, ou deveria nos representar, levantou um tema tão importante. Conversando um pouquinho antes do evento com o Renato, eu acho que nós prefeitos, e os vereadores também, que tem a Associação dos Vereadores, cobraram uma posição mais nítida, mais clara e uma participação mais efetiva da Confederação Nacional dos Municípios, da Associação Paulista dos Municípios e, no caso nosso específico aqui, principalmente da região central, também da ANSESP, da qual nós fazemos parte. Eu acho que, na Marcha dos Prefeitos, todos nós, mais uma vez, fomos lá com o pires na mão, pedir pelo amor de Deus por mais recursos, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura urbana, mas um assunto tão importante, que está prestes a tocar profundamente as nossas populações e a nós, gestores municipais, não foi sequer lembrado lá. Então, lamento realmente, e acho que esse evento aqui é um ponto de partida para a gente realmente começar a se unir mais, através das nossas associações, para realmente reverter essa situação. O que me preocupa muito é que a gente, goela abaixo, recebeu essa portaria 414/2010, que vai entrar em vigor dia 31 de janeiro de 2014, e já nos obriga a desejar, porque a CPFL já lavou as mãos, de qualquer bico de luz da manutenção ou de ampliação da rede. Quer dizer, a lei nem entrou em vigor e já jogaram para nós a responsabilidade de assumir, se nem a lei ainda está em vigor, nem a portaria não venceu, não entrou em vigor ainda essa portaria. E nós estamos sendo pressionados pela CPFL, concessionária de quase 400 municípios paulistas, a assumir desde já um bico de luz. E nós, prefeitos, vereadores que estamos em contato direto com a população, é que estamos sofrendo na ponta, né, a consequência antecipada dessa portaria. Eu nunca vi isso no Brasil, viu, Arnaldo? Uma lei que nem entrou em vigor ainda, que já nos obriga a fazer uma coisa no mínimo 6 meses antes. Aliás, não é 6 meses. Essa imposição, essa obrigação, ela vem desde o primeiro dia dos mandatos, desde o dia 2 de janeiro, né, que vem impondo essa questão para a gente, né? Então, isso preocupa bastante. Eu acho que o Arnaldo também foi muito feliz, eu tinha até anotado antes, e acho que nós temos que realmente incluir essa discussão. Se não conseguimos reverter essa portaria juridicamente, né, e não é apenas para ganhar tempo, mas realmente reverter essa triste realidade, precisamos aumentar os recursos, né? A população, de qualquer forma, vai pagar isso, através de CIP, né, que a maioria dos municípios já implantaram, mas vamos colocar também, vamos jogar a responsabilidade também um pouco para a concessionária, vamos dividir esse prejuízo, vamos cobrar deles o aluguel dos postes. O poste está no patrimônio público, por que nós vamos não ter nada em troca desse ônus que vamos assumir, ou teoricamente assumir, né? Então fica aqui, eu acho que é muito importante, tá? Também essa discussão não pode ser esquecida, a questão do uso do solo, né? Itapuí, por exemplo, nós temos cerca de 9 mil pontos de energia elétrica, mais 3 loteamentos surgindo na cidade, só um deles são mais 140 novos pontos de energia elétrica que o município vai ter que assumir, certo? Que vai dar um custo extra, já passaram um cálculo preliminar para a gente, de um custo extra para nós mensalmente de R$40 mil. E foi também muito bem colocado aqui, pelos oradores que me anteciparam, município nenhum, nem Bauru, acredito, e muito menos nós, em cidades menores, temos condições, recursos humanos, equipamentos, ou seja, equipe capacitada. Na verdade, Rodrigo, eu acho que nós temos que falar também um pouquinho dessa questão. A dona presidente Dilma chamaram os concessionários lá em Brasília e falaram assim: eu quero que abaixe a energia elétrica. E os concessionários do país inteiro disseram assim: tudo bem, presidente, a gente concorda com a tua proposta, desde que nós temos uma conta lá, que nós fazemos hoje, e os municípios pagam por isso, mas é nós que estamos fazendo o serviço. Então vamos jogar vamos transferir, vamos jogar essa responsabilidade, mais uma, né? Como é as UPAs, os SAMUs, para os municípios. Na prática é isso.
mais uma responsabilidade assumindo para os municípios e, mais uma vez, governo federal, grande concentrador dos recursos, lavou as mãos como Pilatos e Cristo foi para a cruz. Muito obrigado, vamos se unir. Obrigado, prefeito, obrigado pelas palavras. E o senhor citou muito bem a questão dos postes, né? Eles vão imputar aos municípios o ônus da coisa e o bônus, que são os postes que têm telefonia, que têm TV a cabo, que recebem por isso, fica para as concessionárias. Bem complicado. Concessionárias essas que abriram empresas de serviço para prestar esse serviço que vai ser licitado no futuro, eventualmente. Então é um contrassenso muito grande e um ônus muito grande para os municípios. Pede a palavra o nosso querido amigo vereador de Agudos, Ayub, por favor, a brilhante. Só um minuto, só, vereador, porque eu gostaria de citar a presença do prefeito de Agudos, do Everton, maior liderança lá, o grande amigo Everton, citar a presença dele, do Luiz Antônio, presidente da Câmara de Igaraçu, o vereador Mariano também, que é nosso companheiro aqui em Bauru, e de forma muito especial e fraterna ao presidente da Câmara, citar o presidente, a presença do presidente da Câmara de Bauru, Sandro Bussola, que cedeu espaço para nós, cedeu toda a estrutura da Câmara para que a gente pudesse realizar esse evento. Fica à vontade, vereador. Seriam minhas palavras iniciais para cumprimentá-lo pela iniciativa brilhante de reunir tantas lideranças na Câmara Municipal de Bauru. O tema é importantíssimo, o tema é relevante e nós devemos ter um cuidado muito grande, muito especial com essa matéria. Queria saudar o dinâmico prefeito municipal de Bauru, Rodrigo Agostinho, pessoa que nós temos um carinho, uma admiração muito grande. Fui colega da sua mãe na Faculdade de Direito de Bauru, leve um abraço, era aquela querida advogada. Queria saudar também, com bastante entusiasmo, o ilustre deputado federal, Arnaldo Jardim, que honra sobremaneira esta reunião tão importante. Ele nos traz luzes, conhecimento e traz toda a sua bagagem de vários mandatos da Câmara Federal. Saudar os vereadores de Bauru que se postam à minha frente, pessoas ilustres e queridas que fazem, inegavelmente, um trabalho extraordinário nesta mesma casa. Saudar prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras que aqui se encontram diante de uma matéria tão importante. Prefeito, deputado e caro presidente dessa sessão, eu tenho falado já na Câmara Municipal de Agudos sobre esse tema, porque já fui prefeito e estou no 6º mandato de vereador e vi neste projeto um perigo extraordinário, um perigo muito grande para as cidades. Existem cidades que não terão nem condições de ingressar com uma ação. Então a minha fala, vim aqui a essa tribuna no sentido de que nós possamos sair daqui, deputado, com uma matéria formada, que nós fizéssemos, que nós entrássemos com uma ação única em nome de todos os municípios, até porque algumas cidades, nós sabemos que existem, que vários juízes já deferiram a ação. E corre esse risco de uma cidade pequena não ter até nem condições, presidente Auro, de fazer uma ação nesse sentido. Você me lembrava há pouco, e nós falávamos na Câmara também de Agudos, já falamos várias vezes, aquilo que o prefeito que nos antecedeu, que me antecedeu, o prefeito Amantini, com bem colocado, com muita propriedade, dos postes. Os postes são usados na cidade, são colocados na cidade e jamais, nunca foram pagos. Desde o meu tempo de prefeito, eu brigava com a companhia, quando eles ameaçavam cortar a energia da minha cidade, que eu não tinha dinheiro para pagar energia, aquele tempo das vacas magras, que o orçamento era 5 milhões no ano, e eu ameaçava cobrar deles a colocação dos postes, prefeito da cidade. Foi uma briga longa e tal, e assim nós passamos os nossos mandatos. Então, prefeito e Purini, meu caro vereador Purini, falava aqui há pouco, você teve que sair, que nós devemos sair daqui hoje já com uma questão elaborada, para que todos os municípios, aqueles que desejarem e aqui se encontram tão entusiasticamente, ouvindo uma matéria que é importante, nós temos que sair daqui já com alguma coisa preparada. Eu acho que nós devemos fazer hoje um movimento nesse sentido. Ao encerrar, louvo de maneira extraordinária essa iniciativa. Repito, eu tenho falado já na Câmara Municipal esse assunto. E por quê? Os municípios, se não tomarem providências, eles acabarão ficando apenas com as migalhas que caem das mesas do banquete dos poderosos. Muito pouco hoje é destinado aos municípios.
Então, nós temos que nos insurgir contra isso. Nós temos que unir as nossas forças, os municípios todos unidos, vereadora Thelma, tem muita força, porque amanhã eles vão querer transferir para o município a polícia militar, e vão assim, sucessivamente, transferindo obrigações, e nada de mandar recursos, condições e verbas, para que possamos, ou vocês, municípios, possam realmente executar os seus serviços e atender a demanda das populações, das suas urbes, das suas cidades. Muito obrigado, um grande abraço a todos e parabéns novamente. Um abraço. Obrigado, vereador. Parabéns às suas palavras, como sempre, bastante pertinentes. E a nossa vontade, o objetivo dessa reunião é realmente, de forma objetiva, criar um grupo para tomar ações concretas, sejam do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista político, fazermos uma união para pressionar aqueles órgãos que nos representam e ampliar isso para o Estado, para que eles também possam lutar contra isso. Continua aberta a palavra, franqueada a palavra para quem quiser se manifestar. Está lá o Braz. Braz, está aberto o microfone, fica à vontade para você se colocar e para a gente poder dar encaminhamento. Então, o Braz, que por muitos anos trabalhou no setor energético e conhece bastante do assunto também, acredito que possa nos ajudar. Braz, se você quiser falar daí ou quiser vir... Ok, fica à vontade. Bom, primeiro queria parabenizar o deputado, o vereador Purini, estava do lado do deputado Purini, um grande amigo, e, aliás, só aproveitar esse erro meu, de lembrar que eu um dia retornei para Bauru, não por indicação, mas por aquiescência dele, que aceitou que eu viesse para a região. Então, eu queria cumprimentar o vereador Renato Purini por essa iniciativa. A gente está vendo aí o povo indo para a rua, o povo se inclinando na janela, mas a gente não está vendo o pessoal sair do seu gabinete e ir para os gabinetes maiores, né? Então, eu acho que esse é um momento importante, essa iniciativa do Purini, de poder conclamar o pessoal para que possa analisar até dos outros pontos de vista. Como o Renato falou, eu já tive do outro lado do processo também. Então, eu tive como um elemento da empresa, do setor elétrico, a maioria dessas legislações, desde a primeira legislação que impôs iluminação pública, passar para o município, regulamentando a Constituição de 2008, que foi a resolução no então DINAI, de 158. Eu participei também da redação desse documento, junto com um grupo supra-profissional e outras que sucederam, até entrar a ANEEL em 1995, foi regulamentado em 1997, que mudou toda a postura da maneira de conduzir o setor elétrico. Sabe, o DINAI entrou, o deputado sabe muito bem, entrou a ANEEL dentro do processo. E a ANEEL, apesar de tudo, é um agente político, não temos dúvida, por isso que eu acho importante a gente ter essa manifestação. Só que eu acho oportuno a gente ter consciência que tem que lutar de maneira firme. Minas já fez isso. A resolução 414 de 2010 era para entrar em vigor, era escrito na primeira resolução, 24 meses depois, 2 anos após. Não entrou porque o grupo de Minas Gerais entrou firme no processo e conseguiu mudar agora para 2014, sob a argumentação, inclusive numa audiência na Câmara dos Deputados, né, federal, argumentando que os novos prefeitos precisam tomar pé da situação, né? Esse foi o argumento deles. Então, eles estão enfraquecidos agora em qualquer posicionamento. Porque se a gente pegar o site, como já foi dito pelo Christian da ANEEL, você verifica lá tudo como foi feito. E Minas e São Paulo, veja bem o aspecto político. São Paulo, partido que é o PSDB. Minas, PSDB. Outro estado que tem toda a iluminação feita pela concessionária é Pernambuco, né? O prefeito lá, inclusive, é candidato a presidente. Somando esses 3 estados,
o prefeito Agostinho comentou que tem 65% que já aderiram, então só o residual é 35%. Esse residual 35% é basicamente São Paulo, Minas, Pernambuco, tem Ceará, que é pouquinha coisa, 62 municípios em Manaus. Então nós estamos... Isso aí não estou falando para desanimar, é para ver o quanto que você tem... Nós temos que lutar com firmeza. Correto, deputado? Então, a coisa não vai ser fácil. Então, realmente tem que arregaçar as mangas, porque o prazo é curto. Nós não temos a força de Minas. Minas, pelo que eu tenho observado, tenho visto, ela está lutando, mas ela está satisfeita com aquilo que ela conseguiu antes, pelo menos na Associação Paulista de Minas. A Associação Paulista dos Municípios de São Paulo, em 2000, e o deputado sabia muito bem disso, porque nessa época eu estava no gabinete do prefeito Nilson Costa, ele era o nosso comandante, vamos dizer assim. Nós lutamos bastante, porque naquela época, se não houvesse o apagão, nós teríamos tido essa passagem do ativo da iluminação pública dos municípios, passaria para os municípios já naquela época. O apagão que afastou. A Associação Paulista de Municípios, na época, lutou bastante, reunia a gente das prefeituras, mas hoje em dia ela está... E por incrível que pareça, era o Celso Giglio, que era o presidente da Associação Paulista de Municípios, que lutou para a instituição dar contribuição, né? E a contribuição estava atrelado exatamente a isso, a questão de transferir para os municípios. Então, eu não estou falando isso aqui para desanimar, muito ao contrário, que tem que pegar muito forte. Deixo bem claro minha posição. Como um elemento que já trabalhou numa empresa de energia elétrica durante 3 décadas, como um elemento que trabalhou no gabinete de uma prefeitura, e como um elemento que, após sair, depois de todas as atividades, continua ainda estudando o assunto, se manifestando. Agora mesmo, na terça-feira, escrevi matéria no jornal a respeito desse assunto. No final do ano passado, escrevi uma matéria no jornal, escrevendo tragédia na iluminação pública, me referindo a isso. Eu acho que nós temos que lutar bastante, mas eu tenho certeza que, se a gente pegar com garra, a gente consegue uma posição favorável. Obrigado. Obrigado, Braz. Até para dar encaminhamento, por favor, continua aberto e depois a gente vai dando um encaminhamento para a gente chegar nas soluções práticas e concretas. Por favor. Vou pedir para que a gente possa aí, de forma breve, fazer as colocações, para a gente dar andamento e chegar. Por favor, prefeito, por favor, fica à vontade. A todos. Eu quero agradecer o convite, Purini, prefeito, agradecer ao deputado que está aqui. O meu único medo, na verdade, eu acho que como todas as cidades pequenas, é que essa resolução venha a ser convicta e enfiada de goela abaixo através dos prefeitos. Os prefeitos, vereadores, porque daqui a uns tempos não compensa mais ser vereador, não compensa mais ser prefeito, porque você não tem a decisão própria da tua cidade. Quer dizer, se uma coisa não beneficia o governo federal, eles vão pôr para as coitadas das cidades que já estão arcando com um monte de despesa. Prova disso que eles estão municipalizando tudo, saúde, educação e agora mais essa. Então eu peço que realmente haja essa comissão, que nós possamos estar empenhados em buscar uma solução para que nós possamos, que isso não aconteça, porque haja vista que nós já temos, nós conseguimos o corpo de bombeiro na nossa cidade, e vai uma taxa para iluminação também, para os do município, para estar pagando esse bombeiro. A taxa de iluminação da rua. Mas essas taxas aí, então, nós vamos ficar sem crédito perante a população se nós não lutarmos contra essas resoluções que estão chegando. Era isso que eu tenho que dizer, e vamos realmente montar essa comissão para que nós possamos chegar nas esferas federal, estaduais aí, para que isso não aconteça em nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente da Câmara de Bariri, Rubens. Obrigado, viu, Rubens, pelas suas palavras. Só para registrar, eu acabei de receber um e-mail de uma justificativa de ausência do Marcos Monte, que hoje é o vice-presidente da PM. E eu vou ler o que ele escreveu. Desculpe não poder estar presente no evento hoje sobre iluminação pública. Desejo sucesso e me coloco à sua disposição e à nossa para levantarmos junto essa bandeira. Abraços.
Veja, isso já é um caminho, porque a PM, com certeza, em algum momento, o grupo que nós formarmos aqui hoje deverá ir até lá para que ela encampe essa bandeira. Nós vamos dar continuidade, a vereadora Thelma vai usar a palavra. Eu queria solicitar aos senhores, como sugestão de encaminhamento, de que nós formemos um grupo de prefeitos e vereadores para que possamos, já na próxima semana, fazer uma mesa de trabalho para que a gente discuta a questão jurídica, de poder encaminhar juridicamente as ações das nossas cidades, e esse grupo vai representar essas cidades, e, ao mesmo tempo, esse grupo tem a participação de prefeitos e vereadores. A gente conversar entre nós, formar esse grupo, escolhermos aí 3 prefeitos e 3 vereadores, para darmos andamento a partir da semana que vem nessas ações, tanto jurídicas como políticas também, junto à APM, à CNM, à CESP, enfim, que a gente possa caminhar. Então vamos conversando, a gente encaminhando, ninguém ir embora, para a gente fechar no final do evento, escolher esses representantes para fazer parte e ampliar esse trabalho desse grupo. Vereadora Thelma, de Bauru, nossa companheira do PMDB, por favor, Thelma, nos engrandeça aí com suas colocações. É um prazer, né? E sintam-se todos cumprimentados na figura do nosso prefeito e do nosso colega vereador Renato Purini. Realmente nós temos observado uma série de desmandos e uma série de desvios de função. Nós temos que entender o que é uma agência reguladora, e as agências elas têm perdido o seu papel regulador para passar a serem agências regulamentadoras, que não é o seu papel, que é uma atitude inconstitucional. Em vez de regular, elas passam a achar que têm o direito de criar uma legislação e de impor determinadas situações a quem quer que seja, a nível estadual, municipal ou federal. Agora, também me preocupa que quando nós temos as nossas cidades, pelo que eu tenho lido e tenho observado, nós não temos a real dimensão do nosso número de postes catalogados, da quantidade de luz. Elas são feitas por estimativas de número de habitantes, né? E nós também observamos que nós já pagamos por esses serviços. Nós pagamos uma quantia para a CPFL para que façam as suas manutenção a nível do poste e que troquem as nossas lâmpadas na sua meia-vida e não na sua vida útil. E nós acabamos também tendo uma cidade, às vezes, um pouco mais escura do que ela deveria ser. Então, nós observamos também uma tendência de não investimento aonde tem que ser feito. Nós estamos observando que a CPFL vem morrendo ao longo do tempo, ela vem se esvaindo e vem se criando unidades prestadoras de serviços nas suas costas, como a CPFL Service, para que haja, talvez, aí alguma situação da qual eu não conheço e não posso falar. Mas nós observamos isso e com uma certa tendência de que haja o ganho de algumas licitações, porque já tem uma informação de fórum privilegiado. Então, nós temos que cobrar também um investimento nas estatais. Nós temos que cobrar que elas façam o serviço e não que façam a terceirização, ficando com uma taxa de administração e que vai acabar onerando o serviço público. Eu sou favorável que haja toda essa luta. Não vim aqui falar de forma contrária em hipótese alguma, mas nós temos que ter atenção a essa situação. Hoje eu tive em mãos o resultado do pregão eletrônico que houve em Santa Cruz do Rio Pardo. E a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo pagava para a CPFL uma taxa de manutenção de R$ 483.974. E depois ela fazia a terceirização para outra empresa que recebe da prefeitura um X. Olha, precisa trocar toda a avenida tal, toda. E lá em Santa Cruz, a diferença de cotação foi a empresa vencedora, se vocês quiserem, está no site, isso aqui não é de domínio público. Para prestar o mesmo serviço, foi de R$ 372 mil. Com uma diferença de R$ 111 mil numa cidade como Santa Cruz do Rio Pardo. Então, eu acho que nós temos que lutar, nós temos que mostrar para essas agências que elas têm que ter um caráter regulador, mas nós também temos que ter um controle melhor do ponto de iluminação e das trocas, a questão de gestão das trocas, e se nós não estamos pagando a mais do que devíamos.
Então, mais do que nunca, nós temos que ter um caráter claro, transparente, do que nós queremos para as nossas cidades e de como nós vamos cobrar essa situação. Quer seja da iniciativa privada, quer seja do serviço público. Agora, o transporte de uma série de encargos para que os municípios venham a ficar mais do que atolados do que estão hoje, nós não podemos aceitar. Mas esse grupo tem que parar, ter tranquilidade e fazer uma análise fria para cobrar realmente aquilo que é de direito de cada município. E não deixar que haja essa transferência toda, além de tudo, com uma taxa de administração que fica com determinadas empresas. Nós observamos, eu tive dando uma olhadinha nos sites, que nós temos, na média, a morte de um funcionário das empresas de energia por mês no estado de São Paulo. Então, nós temos que cobrar responsabilidade da iluminação, responsabilidade com quem trabalha e uma gestão transparente, onde você catalogue os postes, onde você veja qual é a vida média da lâmpada. Então, esses pontos eu deixo aqui para que nós possamos pensar e trabalharmos de forma justa, tranquila, não só reivindicando que o serviço fique na mão do ente maior, mas que o serviço seja prestado com qualidade, que seja prestado com transparência, o que se cobra muito nos dias de hoje. Então, essas seriam as colocações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Obrigado, Thelma. Saudar e agradecer a presença também do vereador Marquinhos, da Diversidade, nosso companheiro do PMDB de Bauru. Obrigado, viu, Marquinhos, pela presença. Queria dar encaminhamento, então, como eu sugeri anteriormente, formar um grupo de 3 prefeitos e 3 vereadores para que a gente possa caminhar nessa discussão. Está aqui o prefeito Rodrigo, que eu acho que poderia fazer parte, né, Rodrigo? Bauru, como a sede de região, acho que deveria fazer parte. Quem mais gostaria de fazer? Você levanta a mão, vai até o microfone, se coloca à disposição, enfim. Está lá o Everton, que pode participar conosco. Topa, Everton, tá junto no grupo? Quem? A Mantini? Cadê o Amantini? Topa, Mantini, participar? Então tá. Gente, vamos colocar aqui em discussão e votação aqui. Bauru, Itapuí e Agudos, os 3 prefeitos, tranquilo? E os vereadores? 3 vereadores para participar. Valdir de Itapuí. Ixi, tem bastante gente. Agora nós vamos ter... Vereador tem bastante vereador, nós temos 3 vagas. Vamos discutir aqui. Tem bastante vereador. O ideal seriam vereadores de cidades não coincidentes. Enfim, está aqui a Thelma que tem vontade também, então mas que não sejam coincidentes com as prefeituras, para a gente poder ampliar isso. Porque nós temos Agudos, Itapuí e Bauru. O ideal seriam vereadores que não dessas cidades, eu penso assim. Borebi. Ixi, Maria. Nós vamos ter que entrar num acordo, gente. Nós vamos ter que entrar num acordo para poder, enfim... a gente podia dar uma suspendida e fazer um sorteio. O que vocês acham? Rodrigo, o Rodrigo quer fazer uma colocação e eu vou... Enquanto isso eu vou acertar. Tá. Não, gente, assim, eu acho que o nosso grupo poderia... é muito complicado, por exemplo, se a decisão for de medidas judiciais, é claro, tem a possibilidade de cada cidade entrar com uma ação, só que de maneira muito objetiva. Se uma ação já for julgada, já vai valer para o Brasil inteiro. Né? Então, assim, do ponto de vista prático, acho que essa é uma questão... Por um outro lado, um número grande de ações também é um recado que a gente também está dando. Né? Eu acho que uma discussão que a gente pode ter, esse grupo, é fazer uma discussão com a nossa associação regional aqui, que é a ANSESP, que é a nossa associação de prefeitos, para que talvez a associação encabece uma ação, né, do que cada cidade entrar com a sua ação. Ela pode entrar em nome de todos nós. A gente também poder fazer discussões com as outras associações de prefeitos, que é a Associação Paulista de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios. Então, a gente talvez ter essa medida. Por um outro lado, nós temos que ver que nós estamos aí há 6 meses, praticamente, da transferência disso cair no nosso colo. Então, acho que é importante cada município também saber que medida que a gente vai tomar.
tem a possibilidade do município montar uma equipe própria e fazer a manutenção, a troca da iluminação com equipe própria. Qual que é o risco disso? É um risco de segurança com os nossos funcionários. Nós vamos ter que formar quadro, vai ter que comprar caminhão com guincho, equipamento de produção individual, vai ter que fazer concurso, enfim. Não é um processo muito simples, mas é um caminho possível, né? A gente tem a possibilidade de cada município também contratar uma empresa para isso, que é o que está acontecendo hoje na prática. Muitos municípios estão terceirizando. Por um outro lado, a gente também tem que ter uma atenção toda especial no seguinte sentido: nós vamos exigir que a CPFL nos entregue o mapa da iluminação pública, porque senão nós vamos ter que contratar esse mapa, né, esse levantamento do tudo que tem. Então, eu acho que assim, cada município, é importante que cada município oficialize, entregue um ofício, faça o pedido para a CPFL entregar o cadastro em forma digital, cadastro detalhado, de tudo que tem sobre enfim, esse patrimônio de ativos da iluminação pública. É muito importante que cada município aqui não perca a oportunidade agora, fazer essa solicitação para a CPFL e para que a CPFL entregue não apenas em papel, mas em meio digital, para que a gente possa ter esse material, para a gente possa planejar. Porque senão nós vamos ter que botar isso na licitação, que a empresa vencedora vai ter que fazer um mapeamento, e isso a CPFL já tem, né, uma despesa a menos. Outra questão, o município vai ter que criar um canal de comunicação com a população. Hoje esse canal é direto com a CPFL. Tem uma lâmpada queimada, a população liga para a CPFL. Então nós, municípios, vamos ter que criar esse canal, né? Ou delegar também para a empresa privada isso, né? Alguns municípios vão usar o telefone da própria prefeitura, da Secretaria de Obras, enfim. E alguns vão terceirizar isso para a própria empresa. O que os municípios estão fazendo? Os municípios estão licitando a manutenção, e a manutenção acaba sendo um valor fixo por ponto de iluminação. Então, na verdade, nós não vamos pagar, toda vez que ela trocar uma lâmpada, a gente pagar a troca dessa lâmpada. Isso é um esclarecimento importante, porque eu particularmente demorei a entender isso, né? É um valor fixo para que ela mantenha todas as lâmpadas acesas durante a noite e as lâmpadas apagadas durante o dia, né? E aí tem também indicadores de eficiência que a empresa tem que manter. Só que a gente vai ter que ter uma equipe para fiscalizar e ver se isso realmente está acontecendo. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente vai ter que tomar. Aqueles municípios que decidirem mexer na taxa de iluminação pública, contribuição de iluminação pública, tem que estar atento para fazer isso até agora setembro, que é o prazo para que isso possa acontecer. Tem que acontecer 90 dias antes do final do ano, né, e um ano antes para poder valer a partir do ano que vem. Então, essa é uma decisão que cada município vai ter que tomar. Se vai ou não vai mexer nisso. Isso é um vespeiro, toda vez que fala em mexer em taxa, mesmo que seja R$1 a mais, a gente sabe a confusão que dá. Mas é algo que nós vamos ter que discutir, né? Eu, particularmente em Bauru, agora eu não vou mexer nisso. Né? Por quê? Porque a gente ainda nem sequer tem uma ideia de quanto isso vai custar para a gente, né? Então é muito complicado. Mas eu acho que cada município vai ter que fazer essa discussão, né? De maneira geral, os municípios estão tentando tornar a contribuição de iluminação pública capaz de zerar pelo menos essa despesa. Então fica elas por elas, né? Se a despesa é de 100 mil por mês, a taxa tem que arrecadar 100 mil por mês. É um desafio isso, é um desafio, né? E, em todo caso, é muito importante que os municípios também tomem a devida cautela no sentido da gente não precarizar o serviço, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente assumir, a responsabilidade vai ser nossa. Hoje, quando alguém reclama da iluminação para a gente fala que a responsabilidade é da CPFL. A partir de 1º de janeiro, é 100% nossa, né? E aí o que acontece? Nós vamos ter que ter um cuidado especial do ponto de vista de, seja por equipe própria ou equipe terceirizada, a gente não aceitar a precarização, porque a gente vai acabar sendo cobrado. Tem cidades do país que já estão pegando lâmpada comum, essas lâmpadas econômicas, e botando no poste, sabe? Diminuindo bastante a qualidade do serviço que hoje é prestado. Então nós vamos ter que manter o mesmo padrão da iluminação que tem hoje, né?
nós vamos ter um desafio que daqui para frente, provavelmente, as lâmpadas vão ter que ser trocadas por lâmpadas mais eficientes. Está entrando aí as lâmpadas de LED. Essas lâmpadas hoje são bem mais caras, né? Diminui, é claro, se todas elas estiverem instaladas, vai diminuir a conta que a prefeitura paga para a CPFL, porque a gente vai continuar pagando a energia para a CPFL. Né? A gente não vai pagar mais a manutenção, mas a energia nós vamos estar pagando. Só que essas lâmpadas hoje é muito caro. Que cidade hoje que teria dinheiro para trocar todas as lâmpadas da cidade? Então, assim, é um conjunto de fatores que a gente precisa estar atento, e por isso eu fiz questão aqui de dizer isso para vocês. Em todo caso, a minha equipe da Secretaria de Obras aqui de Bauru está à disposição de qualquer uma das prefeituras daqui da região. Estou me colocando à disposição para ajudar nesse processo, independente da nossa luta, para que a gente possa reverter essa medida agora dentro desse semestre. Tá bom? Renato. Obrigado, Rodrigo. O Adão, nosso assessor de comunicação, está percorrendo aí. Queria que quem quiser fazer parte como vereador do grupo, que levante a mão para que ele possa, enfim, pegar os nomes aí para que a gente realize o sorteio. E acho que, para ficar claro também, a gente vai ter esse grupo de trabalho, mas no momento de a gente tiver que, enfim, fazer reuniões em outras esferas, todos aqueles que quiserem participar vão poder participar. Na verdade, esse grupo é um grupo de trabalho para determinar as próximas ações, mas todos os prefeitos e vereadores, em querendo participar dessas ações, vão estar convidados às reuniões. Eu espero já sair, viu, a Mantini, o Everton, está aqui o Rodrigo, que a gente já saia com uma data hoje, inclusive, da próxima reunião, para a gente fazer um escopo já das nossas ações, tanto elas jurídicas, quem nós vamos procurar do ponto de vista político, para dar andamento, porque nós temos um prazo extremamente curto para ter solução em relação a isso. Então eu acho que a gente tem a obrigação de correr com esse assunto. Já vão pensando numa data, a gente pode fazer itinerante, pode não, deve. Ou podemos fazer em Itapuí, ou lá em Agudos, ou em qualquer outra cidade da região, que não só em Bauru. Essa é uma causa de todos nós, não só de Bauru. Eu queria pedir ao presidente da Senag, ao Afonso, se vocês podem, o Kirchner, nos dá um apoio técnico. Se você puder, se quiser usar a palavra, inclusive, para colocar a posição da Senag, eu acho que é importante. A Senag é uma grande parceira nessa questão, e eu acho que vai ser importante para nós, municípios, ter o apoio técnico da Senag, porque nós vamos ter que caminhar nesse sentido. É o tripé político, jurídico e técnico, e vocês têm todo o know-how para isso. Por favor, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu, no momento, sou o presidente da Senag, e graças a Deus a Senag é uma instituição formada por profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia, e nós temos aí grandes profissionais na parte de eletricidade e ligado com iluminação pública. O Kirchner, que está aí, o Braz Meleiro, que fazem parte do grupo que começou essa discussão. Só para dar uma forma rápida, essa discussão começou em 2009, sobre iluminação pública na Senag, onde desde lá saiu já algumas recomendações para que os municípios se preparassem para assumir essa iluminação pública. Essa resolução da ANEEL de 2010, eu acho que é um fato que a gente tem que confirmar, tem que colocar para os prefeitos aqui. Em 2010, quando foi identificado pela ANEEL essa resolução, nenhuma providência foi tomada, né? O tempo foi passando, passaram-se 2 anos, né? E hoje nós estamos aqui correndo atrás do prejuízo. Eu gostaria de dizer uma opinião particular minha, a ANEEL com certeza não vai voltar atrás na decisão dela, né? E eu tenho um documento que estava aqui com o Kirchner, uma reunião que foi feita pela Comissão de Minas e Energia, né, na Câmara dos Deputados, onde ela passa algumas recomendações, e eu gostaria de que essas recomendações servissem para esse grupo que vai trabalhar, colocar talvez numa ação. Eu vejo o caminho, tem que partir para ação, mas também tem que ver o lado do município. Só considerando aqui, algumas recomendações e que devem entrar nessa ação. A distribuidora deverá fazer a entrega do banco de dados, o Rodrigo acabou de falar isso aqui, com informações detalhadas de todos os pontos de iluminação. Essa é uma coisa que pode segurar um pouco esse prazo. O outro item, a distribuidora deverá promover a adequação das instalações existentes nos casos de constatação de utilização de material de baixa qualidade. Esse é um outro ponto que a maioria dos municípios com certeza tem, é um ponto para entrar numa ação para tentar segurar o processo. O outro item, a distribuidora deverá promover a adequação técnica das instalações de iluminação quando for constatado que a manutenção não venha sendo realizada a contento. É outro problema, com certeza, os municípios menores vão ter. Mas eu, numa forma geral, eu tenho a minha visão, depois de todas essas discussões que nós temos desde 2009, as prefeituras devem começar a se organizar. Tá? Pode ser até que consiga postergar
essa transferência, mas uma hora vai chegar. Essa é a minha visão técnica. Então, as prefeituras menores ou maiores têm que começar a estruturar, formar o seu quadro de engenheiro, comprar aí um software para gestão. Então, acho que esse é o caminho que tem que ser seguido. Vamos entrar com as ações, mas tem que fazer uma análise, uma formação da equipe também nos municípios. E eu, em nome da Senag, coloco, né, ao grupo que vai trabalhar, a Senag à disposição, com o conhecimento do Kirchner, do Braz Meleiro, para fazer parte desse grupo e contribuir. Tá? Obrigado. Se nós já temos todos os... Se alguém mais queira usar a palavra, acho que o Kirchner quer fazer mais alguma colocação. Enquanto isso, a gente acaba de elencar todos os vereadores para participar desse grupo. Kirchner, por favor. Complementar um assunto que a gente percebe que tem algum tipo de dúvida aí dos municípios, né? O fato da CPFL, concessionária, não mais fazer a manutenção, não significa que você vamos dizer assim, falar assim, está livre da concessionária, né? Aliás, é o seguinte, tudo que você mexer em iluminação, você tem que entrar com uma solicitação junto à concessionária, né? Então, às vezes tende a ser uma coisa até mais difícil, né? Mais difícil. Então, por exemplo, se o município vai contratar uma empresa para fazer a manutenção, ele tem que definir no edital se quem vai fazer a interface com a concessionária, se é a prefeitura, né? Então, porque veja só, para instalar alguma luminária, iluminação pública, tem um procedimento lá no computador, das coisas que tem que entrar com as informações, que ou o município tem alguém com capacidade técnica para preparar aqueles dados que vão ser submetidos para a CPFL, ou ele tem que pôr isso no edital para que a empresa que vai fazer a instalação o faça. Eu queria comentar outro detalhe, que a CPFL, é bom que se fale, a CPFL lá em 2009, nós estivemos lá na CPFL em Campinas e vimos como era feito o trabalho de compra e controle de materiais, e a gente achou assim uma coisa muito boa, né? O controle de qualidade do que eles faziam, tudo, em 2009, né? Mas, então, a gente tem que sempre falar o que for de bom, o que for de ruim, né? Então, tinha um esquema, quer dizer, vamos dizer que tem um esquema lá, que você vai comprar material, você faz ensaios no material, né? Uma coisa assim. Eu queria comentar o seguinte, até colocado aqui pelo prefeito Amantini de Itaipuí, que a CPFL foi a única concessionária do Brasil que parou de instalar novos pontos. A medida da ANEEL, ela colocou para transferência dos ativos até 31 de janeiro de 2014, quando faz a transferência de ativos, entenda-se que para a manutenção. São duas coisas distintas, né? Quando a gente está falando de manutenção o que é? Manter o que está existente, não é isso? E a expansão, o crescimento vegetativo da cidade, sempre vai surgindo a necessidade de novos pontos. Desde o meio do ano passado, que a CPFL não atende novos pedidos de pontos. É só a CPFL. Todas as outras concessionárias do país, vou citar, por exemplo, a Electro, a Bandeirante, a Eletropaulo, a CEMIG, a Copel, todas as concessionárias do país, elas estão parando de instalar novos pontos na mesma hora que para de fazer a manutenção, né? Para de fazer a manutenção. E a CPFL puniu aí a sua área de concessão, né? Porque o município nem se articulou para ainda fazer o serviço. Então já tem muitos municípios, né? Já tem muitos municípios que já têm feito, mesmo continuando com a manutenção da CPFL, eles têm contratado uma empresa para instalar novos pontos. Eu tive ontem em Botucatu está com uma licitação em aberta para a instalação de novos pontos de iluminação. Sorocaba está com uma licitação aberta para a instalação de novos pontos de iluminação. Essa questão da não entrega também do cadastro,
a gente também, eu fiz questão de elogiar aí a CPFL na qualidade de seus serviços, mas também para dizer que a CPFL é a empresa que está dificultando a entrega desses cadastros. Nós temos, por exemplo, situações, por exemplo, a Electro, que pega ali a região de Rio Claro ou outras cidades, que a Electro, ela fornece um kit para o município. Quer dizer, sem que o município tenha interesse de pedir, eles vão lá e entregam, sabe? Entrega todas as informações sem que o município peça, né? Porque ele entende que todas as informações... E até ontem eu acabei estando lá com o prefeito de Botucatu e inclusive ele me deu cópia porque ele entrou com uma notificação judicial, eu tenho cópia aí comigo, uma notificação judicial para que a CPFL entregue o banco de dados. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? É absurda porque, veja só, uma responsabilidade de um serviço público, né? De um serviço público. Então, aquilo que pode fazer para facilitar, a CPFL está dificultando. Então, até que foi colocado pelo Afonso, nós colocamos isso na reunião em Brasília, na Comissão de Minas e Energia, e, inclusive, eu tive oportunidade de falar na frente lá do Procurador-Geral da ANEEL e do Superintendente da ANEEL, Ricardo Brandão e o Marcos Bragato, que a ANEEL estava sendo omissa nisso, né? Omissa em relação aos interesses do município, que nem essas coisas. Então ficou acertado ali que a ANEEL vai fazendo um procedimento em relação a isso, não só em relação a essa questão do banco de dados, mas em relação também ao estado que se encontra as instalações. E a Federação Nacional dos Engenheiros, nós fizemos uma sugestão, esse documento aí que o Afonso comentou, que seria uma regra, né? É uma regra assim, por exemplo, se vai entregar aqui em Bauru, por exemplo, além de entregar o banco de dados com todas as informações de uma forma digitalizada, também fala assim, o que você verifica em termos, como estão as instalações aqui, entendeu? Está sucateada, está com as coisas com corrosão, a qualidade do serviço. Aí fala assim, não, a CPFL começou a diminuir a quantidade de eletricista aí, hoje tem um monte de coisa queimada na cidade. Então, isso daí tudo, se você faz um critério técnico de avaliação, fazendo uma amostragem, né, dentro dos índices que são aceitáveis, por exemplo, 3% no máximo de lâmpadas queimadas, né? Se você faz uma inspeção de 300 lâmpadas, você tem que achar, então, no máximo 9 lâmpadas queimadas. Isso durante o dia, durante a noite. Durante o dia, em vez de 3%, 4%. Também, em relação à luminária, se ela está suja, se ela está sem difusor, sem o refrator, se ela está em mau estado. Então, isso ainda não está definido, mas está sendo tratado lá pela Comissão de Minas e Energia. Quer dizer, independente aí da própria questão da não transferência dos ativos, temos essa situação sui generis, que além de não ajudar a preparar os municípios, naquilo que podia ajudar, fica atrapalhando. Era isso que eu queria complementar. Gente, vamos lá então, para ir encaminhando para o fim do evento. Tá? Já foram colocados, né, Adão? Vamos sortear aqui os membros. Por favor, quem que poderia ser o escrutinador aí? Presidente, ó, seja o escrutinador para a gente do sorteio dos vereadores, aí, dos 3 vereadores para participar do grupo. São 11 inscritos, estão contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Isso, 11. Fica menorzinho aqui, ó, sabe pequeno. Pode cantar aí, pode cantar a bolinha, são 3. Aumentou. Francisco Carlos. Aumentou sem óculos, Não. É de onde? Francisco Carlos de Pederneiras. Cadê o Francisco? Francisco é Ricardo. Francisco Ricardo. Que aqui está Carlos. Desculpa, viu, Francisco? Então, Francisco Ricardo de Pederneiras é um dos membros. O segundo, vamos lá.
Qual cidade que vai estar representada aí? Luiz Antônio Garcia de Igaraçu. Luiz Antônio Garcia de Igaraçu. Luiz, está conosco aí. Obrigado. E Nilza Barbosa Benini, de Guarantã. Ótimo, a Nilza, então, de Guarantã. Cadê a Nilza? Tá lá, tá conosco então também, Nilza. Então, o nosso grupo está formado. Deixar de forma muito clara, nós temos aí, então, os prefeitos de Bauru, Itapuí e Agudos, e vereadores de Pederneiras, Igaraçu e Guarantã. Mas mais importante do que isso, todos estão convidados a participar. Esse grupo vai ser o grupo que vai articular todo esse movimento, para que a gente possa, como objetivo, articular a ação jurídica de todos os municípios e também como um grupo que vai representar essas cidades em outras instituições que representam os municípios do Estado, para que a gente possa aí ampliar. Eu queria pedir para os prefeitos de Agudos, de Itapuí também, o Rodrigo, que a gente possa conversar. Eu queria até sugerir uma data já, prefeitos. De repente, se for possível, a semana que vem, não, no próximo dia 30, que é na outra terça-feira, a gente poder se reunir. E aí eu queria fazer numa dessas outras, ou Itapuí e Agudos. Bauru nós já fizemos a primeira, né, Rodrigo? Vamos fazer em Itapuí, prefeito? Vamos fazer em Itapuí, prefeito, a reunião? Agudos, vamos fazer em Agudos? Prefeito, podemos fazer em Agudos? Tá, depois a gente acerta o horário e comunica a todos os vereadores para a gente poder participar e caminhar nesse sentido. Eu acho que a gente pode ir finalizando. Acho que não, se tem mais alguém para fazer alguma colocação, acho que a gente pode ir finalizando, né? Quero aqui, enfim... Pessoal, só uma informação. A gente tirou um grupo, o grupo é pequeno, mas eu acho que é importante, como foi, todo mundo deixou o e-mail, deixou o correio eletrônico aí no início, no credenciamento, a gente vai estar mantendo todo mundo informado do que está acontecendo, tá? Então, a toda e qualquer, inclusive reuniões com as frentes aí de prefeitos e tudo mais, a gente tem a possibilidade, inclusive, de convidar os demais para participar também, independente do grupo ter sido um grupo mais reduzido, até só para facilitar o trabalho. Olha, muito bom o que o Rodrigo disse, porque tem a Associação de Araraquara, que é muito forte, uma das mais antigas, a MEP aqui pro lado de cá, não é? Gente, para finalizar, agradecer a presença de todos, demonstra que nós vivemos um momento especial, de demanda grande nas ruas, e nós estamos organizados também para conseguir essa grande conquista. Obrigado a todos, informar quem está nos assistindo que esse link vai estar disponível a partir de segunda-feira na página da TV Câmara e no YouTube, tudo junto, TV Câmara Bauru. Obrigado, gente, um grande abraço a todos.